Paz, queridos irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez aqui juntos para podermos compartilhar a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, cada um esteja aí seguro e que o Senhor esteja te guardando. Essa é a nossa oração, sustentando sua vida, te fortalecendo. Estamos ainda, tendo nossas mensagens durante a semana, através dos vídeos, mas estamos assim tão perto de recomeçarmos o nosso culto. O desejo é esse, que a gente tome logo, retome logo as nossas atividades, a todos os nossos cultos presenciais, para que possamos nos ver, nos abraçar, termos aquele momento de alegria. Por isso nós queremos falar um pouco sobre isso hoje, sobre a importância da igreja, a importância do nosso lugar de culto, a importância de estarmos juntos, como que isso nos faz falta, ou melhor dizendo, deveria nos fazer falta. Tenho ouvido tantas pessoas, assim, já dizendo isso, dizendo que é um novo tempo, que a igreja, as igrejas vão acabar, que não haverá mais necessidade das reuniões, dos templos. Meu Deus do céu, que pensamento terrível, que alguém possa estar pensando isso e dizer isso sem que haja uma tristeza profunda no coração. Que hajam pessoas que estejam dizendo isso como uma afirmação assim, boa, como alguma coisa tipo, finalmente. Meu Deus do céu, isso não está certo, isso não é bom, e não é bom que alguém esteja pensando desta forma. Por mais que hoje nós tenhamos tantos recursos tecnológicos que nos permitem, até mesmo na situação que estamos vivendo, continuar suprindo os irmãos com palavra, com canções, Hoje você tem tantas ferramentas para a sua adoração pessoal. Irmãos, eu me lembro da dificuldade, me lembro dos meus LPs que eu tinha, dos grupos, daquele do meu tempo, Vencedores por Cristo, Koinonia, tantos discões, e o menor que a gente tinha eram as fitas cassetes, e quem tinha ali um Discman, onde você colocava a sua... Discman não, Walkman, onde você colocava a sua fitinha cassete para andar com ela e ouvindo com o headphone os louvores da fitinha, e depois veio o Discman com os CDs ali dentro. Mas hoje as plataformas, é tanta coisa que promove assim uma sensação de saciedade, sem que a igreja, a congregação seja tão necessária. Queridos, nós não podemos pensar assim. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tem que arder dentro do nosso coração o desejo pela comunhão, o desejo pela congregação. Eu leio aqui o Salmo 42, abra sua Bíblia se você puder. Diz assim o salmista: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira por ti, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Olha aqui o que diz no verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro em mim
se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha o que ele diz: quando eu me lembro disso, dentro de mim se derrama a minha alma. Essa coisa boa, estarmos ali louvando o Senhor, adorando o Senhor, podermos nos abraçar e tantas coisas que dizem para nós da importância da comunhão, daquilo, sabe, irmãos, preste atenção, há tantas bênçãos prometidas pelo Pai, que estão ligadas a esta nossa comunhão. Salmo 133 fala sobre isso. Ali diz assim, olha que lindo, vou abrir aqui, diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua vida, a sua bênção e a vida para sempre. Há uma promessa de bênção ligada à congregação. A igreja é esse lugar, embora o termo igreja, tantas vezes, né, e talvez na maioria das vezes ali no Novo Testamento, se aplica ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja universal, né, que então tantos irmãos, por causa desse argumento e porque em determinado momento ali no discurso de Paulo em Atos, ele fala que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Não, foi o discurso de Estevão, ele que falou isso, que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. É verdade. O Senhor, ele não habita ali no templo. Não, o templo nosso está ali, o Senhor não está lá. Mas ali é um lugar separado para Deus. Ali é um lugar separado para a nossa comunhão. Ali é um lugar separado para o serviço do Senhor, para o culto ao Senhor. Ali é o nosso lugar, é o lugar que Deus nos deu para que pudéssemos estar reunidos. É também como que uma nossa identidade, a nossa igreja local. A igreja local. Salmo 26:8 diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Oh, glória! Este lugar onde o Senhor ali, quando estamos juntos, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, manifesta a sua cura, manifesta a sua unção, ali quando estamos juntos, reunidos. Isso, queridos, é imprescindível. Não podemos deixar que este sentimento seja tirado de nós. Não podemos pensar nisso sem lamentarmos e estarmos chorosos como eu estou, como eu me sinto. Quando vou ali, estamos tendo os nossos cultos de domingo, e glória a Deus pelos irmãos que estão indo, mas tantos não estão indo, que há tantos lugares vazios, mesmo dentro das condições de proteção sanitária, há tantos irmãos que não estão indo à casa do Senhor, não estão entendendo que ali é casa do Senhor, sim, é casa do Senhor. Irmãos, Jesus, quando ele entrou ali no templo, está lá em Mateus 21:13, ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. O Senhor Jesus se referiu àquele lugar. Quem mais sabia
melhor do que ele, que Deus não habita em pedras, em tijolos, mas é o lugar consagrado, é o lugar separado para a adoração, para a oração comunitária, para a expressão do amor. Ele disse, a minha casa. Foi assim que o Senhor se referiu àquele lugar. A igreja é um lugar tão especial. Estarmos reunidos é algo muito especial. Vivermos juntos é algo muito especial. Eu digo que a igreja, ela é o lugar do exercício do amor, do exercício do perdão, do exercício da tolerância, da compreensão, da misericórdia, do exercício dos dons, das admoestações. É verdade. Irmãos, preste atenção no texto lá de Hebreus. Olha o que diz ali em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quando vede que o dia se aproxima. O dia, com D maiúsculo, o dia do Senhor se aproxima. Quanto mais esse dia se aproxima, mais devemos buscar estar juntos. Mais devemos buscar estarmos nos cuidando uns dos outros. Termos uns aos outros em vista, para nos abençoarmos mutuamente, para desenvolvermos os nossos dons. Queridos, a igreja é este lugar. A igreja é este lugar onde o corpo de Cristo se reúne. Quando lemos Paulo falando acerca do corpo de Cristo, e ele diz assim lá em 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, não é? O apóstolo Paulo fala sobre a unidade orgânica do corpo da igreja, a unidade orgânica da igreja. E ele diz assim, porque também o corpo, verso 14, não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, preste atenção, verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Olha o que ele diz mais na frente, verso 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. E aí ele fala sobre os estabelecimentos de Deus na igreja, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Estas são as provisões de Deus para o corpo. Mas que corpo é esse, não é? A igreja local. Porque pensar que, né, se formos agora entender essas particularidades de cada membro e pensarmos na igreja, corpo de Cristo universal, queridos, nós não vamos ter uma reunião, nós não vamos ter uma congregação de pés, nós não vamos ter uma congregação de olhos ou de mãos, não. O Senhor estabeleceu, o Senhor estabelece ali na congregação, na diversidade dos dons, ali, Ele coloca ali
sabe? Se pensarmos no corpo de Cristo, ali nós temos como que miniaturas, não é? Deste grande corpo de Cristo. Ali dentro da igreja nós temos a representatividade dos dons, dos diversos dons, para que naquela congregação o corpo de Cristo esteja bem representado. Olha que coisa maravilhosa, de modo que nós precisamos uns dos outros, meus queridos. Nós precisamos, eu preciso de pés, preciso de mãos, eu preciso de olhos. Porque eu sou olho, eu não posso dizer eu não preciso do pé. Nem o pé dizer que não precisa do olho. Preste atenção nisso. Essa é a igreja. Essa é também a igreja local. A igreja local, este grupo que se reúne, que tem uma identidade e que tem o quê? Um lugar para se reunir, para estarmos ali em liberdade, não é? Podermos louvar ao Senhor com instrumentos, com recursos para adoração. Eu amo a igreja local. Eu amo aquele lugar que o Senhor nos deu. Lugar onde podemos nos amar e expressar o mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Viver sozinho, irmão. Cultuar sozinho. Ser crente aí, esse crente desigrejado, crentes desigrejados, me perdoe se você é um deles. Crentes desigrejados são cristãos doentes, com traços de rebeldia em seus corações, pela incapacidade de se submeter às autoridades eclesiásticas. É verdade, são pessoas insubmissas, pessoas que não querem, que não reconhecem lideranças, que não reconhecem a unção que está sobre o pastor, sobre o profeta. Não reconhecem, acham, não, é todo mundo igual. O Senhor estabeleceu autoridades. Queridos, eu tenho falado, preguei, pegue aí a pregação de domingo passado, agora, recente. Estamos falando sobre honra na igreja, e estamos falando dentro do princípio de honra do reino de Deus, entenda muito bem isso, o reino de Deus está estabelecido em autoridades, em honras, em governos, em autoridades instituídas por Deus. É verdade. Paulo diz isso aos Romanos. Está escrito lá que aquele que resiste à autoridade estabelecida por Deus, resiste ao próprio Deus. Veja bem, Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Todo homem esteja. Não é estar sujeito. Naturalmente, por causa das autoridades que existem. Você tem que estar sujeito a autoridades superiores. Preste atenção nisso. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Essa é a situação de muitos desses aí que estão falando, não, igreja não é importante, a igreja é o corpo de Cristo, Deus habita no meu coração, tem esse discurso. Me perdoe se eu espeto, se eu trago uma palavra forte nessa questão. Talvez você vá até desligar este vídeo e não querer mais assisti-lo. Que pena. Isto é um traço de rebelião, um espírito não submisso, não humilde, não tratável, que é incapaz ali com Miriam e Arão, que em determinado momento disseram acerca de Moisés, era irmão deles. Acho interessante isso, né? Já que falei aqui sobre essa questão de autoridade, a Miriam e o Arão eram os irmãos mais velhos de Moisés.
Lembra-se lá da história, no início, que Arão, sendo mais velho, tinha a irmã Miriam, e quando nasce o Moisés, bebezinho, é a Miriam, já mocinha, que conduz o cesto, que vai seguindo o cesto até o lugar onde a princesa, filha do faraó, estava se banhando. É a Miriam, irmã mais velha do Moisés. Arão, o mais velho da casa. Era assim, o primogênito era o Arão. Não era o Moisés. E quando vem Deus ali agindo através de Moisés, determinado momento, eles dizem isso. Está lá, vou abrir lá em Números, no capítulo 12, se não me engano. Números. O Senhor me leva a isso agora, então vamos olhar isso. Números 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Olha aí, olha essa fala. Será que Deus fala somente por ele? Não fala por mim também? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? São esses aí os desigrejados, sabe? Muitos deles. Às vezes até gente que está dentro da igreja, que está aí assim, falando mal dos líderes, pelas costas, pensando mal deles. Quando isso chega aos meus ouvidos, de alguma coisa a meu respeito, sabe o que eu faço? Nada. Eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho que discutir acerca da minha ordenação, da minha unção, da minha posição, que não fui eu que escolhi, foi o Senhor que escolheu para mim, foi o Senhor que me chamou, que me vocacionou. Não é esse o caminho que eu planejei para a minha vida, mas é o caminho que eu estou em obediência ao Senhor e buscando com todo o meu coração ser agradável a Ele, e saber aquilo que Ele quer que eu faça em todo o tempo. Mas há pessoas que nos olham somente nas nossas falhas. Hoje é dia do pastor, queridos. Olha que coisa. Hoje é dia do pastor. Eu oro pelos pastores, pelos homens sinceros perante o Senhor, que têm sido assim, machucados em seus corações por línguas ferinas, por corações rebeldes. Mas oro também por estes corações rebeldes, oro por essas pessoas, para que o Senhor tenha misericórdia delas, para que não as alcance com a sua justiça, mas sim com a sua misericórdia, porque falam contra homens de Deus, falam contra a igreja do Senhor. Querido, não se junte a essas pessoas, não esteja entre essas pessoas, esteja entre aqueles que amam a casa do Senhor, que amam a igreja, que honram seus pastores, que os abençoam, que lembram deles em suas orações. Lembre-se dos seus pastores em suas orações, os abençoe, porque são eles, como diz o Paulo ao Timóteo, são eles que velam pela sua alma. Queridos, são eles que vão prestar contas diante de Deus por causa das suas almas. Então assim, oro pelos pastores.
Mas é isso. Ame a casa do Senhor. Deseja ardentemente voltarmos a nos reunir. Quando eu olho Atos 2, essa igreja, a igreja habitada pelo Espírito Santo, esse corpo de Cristo, não é? Habitado pelo Espírito Santo, onde cada um é esse templo do Espírito Santo, mas o que a palavra de Deus diz para nós, aleluia por isso, diz assim, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E olha, diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles tinham o templo, ainda estava lá o templo de Jerusalém, aquela referência de lugar de Deus, e para lá eles estavam indo, e era lá que a igreja estava se reunindo até que começou a perseguição, mas era lá que eles queriam se reunir, e também partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não estava ninguém separado, não estava ninguém para o seu canto. Irmãos, mesmo que agora, nós em meio a essa pandemia, tenhamos tantas restrições, isso não pode ser e não deve, em nome de Jesus, ser nas nossas vidas uma muleta, uma escora para justificarmos e encontrarmos alguma desculpa para não irmos à igreja. Eu te chamo à coerência. Eu te chamo à coerência. Você que está aí indo em supermercado, você que está aí indo em academia, uau! Tem gente indo em academia e não está indo na igreja. Porque a igreja é mais perigosa, é mais risco que a academia. Será que o supermercado, que tanto de gente estranha, você nem sabe quem é? Não, querido. Você que está trabalhando presencialmente, não é verdade? Está lá, é porque eu sou obrigado a ir lá. É verdade, você é obrigado a ir. E na igreja, não é obrigação não, né? Não é compromisso. É verdade, não é. Para mim não é. Nem obrigação, nem compromisso. Para mim é desejo. É muito desejo. Que faz com que todas estas coisas sejam assim menos importantes do que o querer estar junto com os meus irmãos, adorando o Senhor. Sabe? Nos dando ali os toquinhos de braço, seja como for, mas nos vermos, podemos estar juntos e dizer: eu te amo, eu amo vocês, meus irmãos. Queremos estar juntos. Não esteja, em nome de Jesus, entre estes que encontram desculpas, justificativas, argumentos até bíblicos para estarem quê? Sozinhos nas suas casas, para estarem isolados dos irmãos, para não terem comunhão uns com os outros, e ainda tem argumentos para isso. Isso não está bom. Não é bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Aleluia! Salmo 84, 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O lugar mais seguro, querido, para você estar é a casa de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pelo privilégio de podermos ter um lugar para nos reunir.
nossa igreja, aqueles que me assistem, que têm as suas igrejas. Obrigado pelas nossas igrejas. Obrigado pelos pastores. Obrigado pelos diáconos, pelos obreiros. Obrigado, Senhor, por estes que servem na casa do Senhor, os ministros de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor nos tem dado, que nos possibilitam ter um lugar para acolher os irmãos, os nossos amigos que queremos levá-los à igreja, para podermos ali termos estrutura para as realizações da tua igreja, uma base operacional. Aleluia! Obrigado por isso, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor esteja confirmando esta palavra no coração dos meus irmãos. Abençoa-os, sustenta-os. Pai, em nome de Jesus, dá-nos livramento breve para que possamos voltar a nos reunir plenamente, com toda a liberdade, livre de máscaras, e podemos estar ali adorando o teu santo nome. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que esta palavra produza fruto na sua vida. Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Em nome de Jesus. Se essa palavra foi bênção para você e de alguma forma o Espírito de Deus lembrou alguém que você pensou, essa pessoa precisava ouvir essa palavra, manda o link para ela. Dá aí o seu like, o gostei. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Temos muitos vídeos. Deus está falando. Em nome de Jesus. Que Ele te abençoe. Amém.